Bem-vindo de regresso ao Conversas à Quinta. Esta semana vamos falar um pouco de duas figuras importantes na cena internacional. Uma que se está a falar com recorrente frequência em todo o mundo, Donald Trump, e outro, alguém que na Europa tem também ganho muito protagonismo, o presidente francês Emmanuel Macron. A razão é óbvia, encontraram-se os dois na Casa Branca, andaram de mão dada, precisamente no balcão da Casa Branca, portanto, aparentemente tudo correu muito bem, mas as diferenças de abordagens são profundas. Emmanuel Macron fez um discurso no Senado, no Congresso, no qual deixou alguns recados importantes relativamente, nomeadamente, à questão do comércio e do comércio aberto, de podermos ter do não protecionismo, que é um dos temas da agenda política de Donald Trump, mas ao mesmo tempo também deu sinais de que poderia haver alguma aproximação e nunca se sabe nestes aspectos o que é wishful thinking, pensar que as coisas podem chegar a bom porto, ou o que é realmente aquilo que políticos que surgem com agendas muito determinadas, depois confrontados com o dia-a-dia, acabam por chegar a compromissos. E aqui, neste caso, teria que haver compromissos porque os dois pontos de partida eram muito distantes. Jaime Gama, Emmanuel Macron acha que teve algum ganho de causa nas suas discussões com Trump? Bom, em termos de opinião pública em França, se é certo que mereceu algumas críticas pela forma como o conteúdo substantivo da visita terá decorrido, mas a verdade é que tem vindo a recuperar nas sondagens e isso talvez o satisfaça na sua agenda Ele caiu um bocado doméstica. por causa das agendas domésticas, não é? E da contestação social. Mas agora tem recuperado. Aliás, é interessante verificar, praticamente nas sondagens Trump e Macron nos seus países estão mais ou menos no mesmo ponto. Ou seja, tem mais percentagens de valorização negativa do que positiva. Embora Macron tenha recuperado. Macron tem O próprio Trump recuperou um bocadinho. Trump, tem sobretudo uma na economia. Tem recuperado um bocadinho. Sim, mas a França, do ponto de vista do crescimento, está bem. Macron tem conduzido um programa de reformas que não seria pensável alguém conseguir conduzir em França, na área da formação profissional, da legislação laboral, do ensino, até nas reformas políticas, embora, naturalmente, há pontos em que as resistências da sociedade francesa se fazem sentir, designadamente, por exemplo, quando ele pretende dar às universidades mais controle no acesso de secundário e não uma entrada automática na universidade, quando ele foi taxar socialmente os reformados para baixar as taxas, as contribuições sociais dos ativos. Isso tem alguns efeitos. E agora também, digamos, o combate entre ele e a Companhia de Caminho de Ferro, que é o famoso gigante francês. Um dos famosos, não é o único. Famosos, o mais emblemático. Mas mais emblemático ainda é capaz de ser a EDF. É uma companhia que tem uma dívida de cerca de 50 mil milhões. É uma companhia em que ele quer, basicamente, colocar duas coisas. É a de que ninguém admitido daqui para a frente possa considerar e ter a garantia do seu emprego ser ali vitalício. É também a ideia de modernizar a linha do caminho de ferro francês para cumprir as regras europeias de concorrência no caminho de ferro, o que é uma coisa, digamos, positiva. Pois bem, veremos como isso se vai realizar. O certo é que Macron decidiu, desde o início do seu mandato, trazer o presidente Trump para a lista dos seus interlocutores. E até dizer claramente a ligação especial. Somos nós, a França. Não é o Reino Unido. Somos nós. Valorizando a história. Os americanos são também sensíveis a isso, valorizando a história, Lafayette, George Washington, Sim, nós Franklin. temos ideia de que há uma grande proximidade, mas de facto
no período da Revolução Americana e da Revolução Francesa, a proximidade maior era entre os Founding Fathers americanos e os revolucionários franceses. Sim, isso foi o que Macron também realçou, porque a Revolução Americana e a Revolução Francesa são solidárias doutrinalmente. Embora quem apoiou a Revolução Americana fosse a França do Ancien Régime, E também e Lafayette. que foi decisiva para os patriotas ganharem, porque foi o apoio da esquadra francesa. E sem a do generosidade, almirante do Napoleão, que vendeu Napoleão, que vendeu a Louisiana, a América não seria o que é hoje. Digamos que os Estados Unidos são o caso de mais sucesso da manobra antifrancesa contra o Reino Unido e contra o Império Britânico. Portanto, são a vingança... É a vingança da Guerra dos 7 Anos, aliás. Sim. Isso bem construído. E isso está na memória... Benjamin Franklin e Voltaire, Paris, e depois também, mais à frente, inúmeros intelectuais franceses que apreciaram a América, Tocqueville, Chateaubriand. É estranho que Macron No não século tenha XX as coisas- citado Tocqueville. Temos que abrir um inquérito. Às vezes pode não ter lido, porque às vezes eu Não, é muito interessante estranho. que a melhor, Tenha citado porventura, a melhor Chateaubriand análise e da não tenha- Unícia, sim. a primeira importante análise do que era diferente na América tinha sido feita por um francês. Sim, que mas é o- nas referências intelectuais para valorizar a França junto dos Estados Unidos está o Miss Tocqueville. Não sei se há alguma idiosincrasia especial de Macron com Tocqueville, mas vamos deixar talvez o João Carlos Espada fazer esse Essa interpretação. apuramento e essa interpretação. Mas, digamos, em termos de substância, para lá das formalidades, em termos de substância, claro que houve algumas patifarias mediáticas que os americanos aí estavam com a lição mais bem estudada, valorizar a figura forte de Trump e um pouco paternizar Exatamente. a figura pequena de Macron. Aliás, o ex-presidente Hollande, que agora renasceu com o livro de memórias para a vida política francesa, aproveitou para desferir logo algumas piadas a Emmanuel Macron, uma das quais foi dizer a atitude estranha do presidente Trump na forma como geriu a relação mediática, mas o que é mais estranho é que Macron não se tenha bem defendido a posição no casal. No casal presidencial, claro. Não tenha Não, porque, aliás, é curioso, reagido. porque há toda uma coreografia que começou Claro a dar-se que é. muita atenção, agora com Trump, sobre a forma como se aperta a mão. Claro. Sim, é preciso cautela. Tudo aquilo é preciso cautela. Exatamente. É preciso cautela. Sim. Depois, no caso das duas mulheres, que são duas figuras ao Já contrário, aconteceu não é? mesmo à Ao senhora contrário, Merkel. Sim, era sim. muito importante toda a forma como elas iam aparecer vestidas e houve enorme atenção também a eles isso. circularam várias Sim. coisas também. sobre Os isso. americanos aí têm uma preparação não tão sofisticada no campo da literatura, mas mais sofisticada no domínio dos mídia e do marketing, e usam isso sem piedade. Foi o que aconteceu. Agora, quanto à substância, em relação ao Irão, a ideia inicial da visita de Macron é conseguir de Washington que permaneça no pacto. Sendo que Macron, dentro do pacto, é dos que está mais próximo de Washington. Sim. Porque é o que, digamos, faz até algum desconforto com algumas das... Sim, mas Macron regressa de Washington como porta-voz da posição americana. Pois. Portanto, No há fundo, a querer aí apertar um bocadinho mais as condições. Sim, eu penso que aí é para O que tem a ver com o problema conservar, dos mísseis, não é? para conservar os americanos no grupo de pressão, porventura tentar moderar a saída ou a forma como eles vão sair, ganhar campo de manobra para que a União Europeia fique, e, portanto, se é certo que os americanos com a retirada podem aplicar sanções, mas a União Europeia com a permanência pode não aplicar sanções ao Irão, tentar negociar para um acerto mais à frente. Só que o acerto mais à frente também não é fácil para o Irão, depois do que lhe foi concedido no tratado existente. Portanto, aí, quanto à Síria, a ideia era de que Macron ia pugnar para que os Estados Unidos permanecessem na Síria. Disse-o depois do encontro com Trump, e os americanos vieram esclarecer que não tinham alterado a sua posição sobre a Síria. A posição sobre a Síria é de sair. Sair
com reserva de poder intervir pontualmente, mas a partir do ar. Agora, sair do território sírio, isso parece-me uma decisão... Vamos lá ver, é uma intervenção também mínima, bastante circunscrita e muito Mas centrada ainda com alguma extensão, quer dizer, nos Sim, apoios lá quer dizer, àqueles grupos. naqueles grupos com Sim, uma sim. extensão e sim, do ponto de vista operacional é só, teve muito a ver com o ISIS, basicamente, Claro, não é? claro, sim. Portanto, e naquela zona Ainda com os que é curdos, muito com vasta, tudo, mas muito pouco habitada. Pois. Agora, quanto ao ambiente, quanto ao comércio internacional, é certo que Macron foi recebido com muita cordialidade e foi dado um campo grande para poder expor os seus pontos de vista. E não foi, digamos, refutado in loco. Sim, exatamente. Mas também não houve nenhuma pronúncia no sentido de uma mudança da posição norte-americana. Portanto, veremos quais são os efeitos da visita. Apesar de tudo, digamos, as posições desta administração nessa frente relativamente à Europa são bastante mais moderadas do que E sobretudo elásticas. mais elásticas. não Quer é? dizer, Sim, sim. há, obviamente, ali questões que o Trump precisa para manter a sua base eleitoral, mas mantém uma... Aliás, nota-se uma preocupação da administração de Trump em recompor as suas relações com a Europa, porque em julho irá à Inglaterra e agora recebe a senhora Merkel. É certo, com a desgraduação de horas. Visita curta, 3 3 horas. dias, 1 dia. Exatamente. Porque a senhora Merkel também está um bocado sob escrutínio em Washington quanto às E na Alemanha, determinações sobretudo, e na da sua Alemanha, política, e também sobretudo na na área da defesa. Não, exatamente. E, portanto, está sob escrutínio. É certo que já houve um encontro que não correu muito bem, porque foi submetido a umas praxes também de enquadramento visual, o aperto de mão, e isso também custa um bocado no plano político internacional. Mas, vamos a ver, a visita em si mesma é positiva e contribui para criar um certo desanuviamento entre a Europa e os Estados Unidos e para relançar umas certas relações. E num período em que o Reino Unido sai da União Europeia, também é importante que isso aconteça. A cooperação entre, por exemplo, a França e os Estados Unidos... Na ciência, por área, exemplo. Enfim, na ciência, mas, por exemplo, na área da partilha de informações de segurança, há centenas de funcionários, de membros, não só apenas diplomatas, estou a falar de gente que está em Washington, franceses, no sistema de informações, para no combate ao terrorismo, porque a França é vital, não é? Portanto, tem um papel que tem... Toda a operação francesa em África é feita com base numa cooperação intensíssima com o sistema militar americano. Portanto, não é uma coisa que se desata num dia apenas porque... O próprio bombardeamento na Síria. Portanto, aí há coisas que funcionam com grande solidez e que se mantêm. E a visita reforça esse espírito. Agora, resultados imediatos é difícil encontrar, mas numa situação tão fluida do ponto de vista internacional, também não há resultados imediatos. Há evoluções que produzem os seus efeitos a curto prazo, mais à frente, sem haver uma linha de continuidade explícita, mas os contactos servem para criar também oportunidades de gerar entendimentos futuros. Macron, na Europa, foi visto quase como um messias, em muitos aspectos. Alguém que podia relançar o projeto europeu, que podia reconstruir o eixo franco-alemão, que tinha uma ambição que ultrapassava a ambição tradicional, enfim, ou a ambição limitada dos últimos presidentes de França, que estiveram muito limitados politicamente, Sarkozy, problemas políticos internos, e pela sua própria também pelas características, Sarkozy era claramente o parceiro menor da senhora Merkel e Hollande nem chegou a ser parceiro, não é? Portanto, mas aqui também não se... Nessa frente, estamos um pouco aquém daquilo que se esperava. Talvez, neste caso, mais por culpa da Alemanha do que da França, ou mais por responsabilidade, não lhes chamemos culpa, por responsabilidade da Alemanha, que, por um lado, não quer alinhar muito com algumas ideias de Macron. Talvez Macron tenha ido longe demais na sua agenda para aquilo que é possível e desejável fazer na Europa nesta altura, não. Quer dizer, também coincide, vamos lá ver, aqui coincide com o enfraquecimento, de facto, do poder, digamos, da democracia cristã, da senhora Merkel e do próprio, já falamos aqui várias vezes disso,
e do próprio, digamos, mainstream político na Alemanha, não é? Portanto, neste momento há uma certa, não direi deslegitimação, mas há, quer dizer, é evidente que um governo que é eleito por menos votos tem sempre, digamos, tem sempre mais dificuldade, primeiro porque tem parceiros de coligação, e porque depois também há uma percepção que tem menos apoio no país para a sua política do que o que havia anteriormente. E tem dois partidos que claramente, por exemplo, na agenda que Macron poderia promover, Exatamente. diria dois partidos, se calhar até três, enfim, mas o outro tem menos força. Estou a falar quer os liberais, que são claramente contra... Os liberais, quer sobretudo a afirmativa para a Alemanha. Exatamente, portanto isso também dificulta, embora é evidente que o que Macron aí tem a vantagem em França é o sistema, no fundo é um sistema eleitoral, sobretudo o sistema eleitoral das legislativas, que lhe dá com uma pequeníssima vantagem no voto popular, lhe dá uma gigantesca maioria, não é, parlamentar, e por isso também é evidente que ele depois sente na rua essa oposição, e no fundo também a gente tem a noção que... Mas apesar de tudo menor do que se esperaria, com o tipo de reformas que ele fez, pois, a França já se teria incendiado várias vezes com outros presidentes. Há 50 anos se incendiou, não? Portanto, não, aí eu acho que esses fatores todos contam, e depois também há aqui outra coisa que também aqui conta muito neste momento, quer dizer, é que países como a Itália vão tendo votações também muito significativas, exatamente na área do euroceticismo. E isso também, curiosamente, acho que também foi uma das coisas que reforçou Macron, porque é uma espécie relativamente rara, não é? Neste momento. No momento em que a Inglaterra está de saída da Europa, em que na Itália o euroceticismo atinge praticamente quase metade dos eleitores. A Alemanha está com os problemas que está, quer dizer, aparecer de facto, é uma avis rara ele pegar exatamente nessa causa. E também eu acho que ele também pega nessa, porque a situação interna também não é muito fácil. Portanto, essa ideia. Só que a parceira dele, neste momento, é relativamente fraca, não é? É relativamente fraca. E, portanto, também é uma tentação para ele de refazer o tal eixo, apesar de tudo, no momento em que a França não sei se subiu muito, mas a Alemanha seguramente desceu nesse aspecto. Portanto, isso é um ponto. Agora, é evidente que essa abertura e Trump nisso funciona porque exatamente tem um lado também, enfim, faz da política um espetáculo e, portanto, todos nós podemos ver aquelas demonstrações de simpatia, de dar a mão, quer dizer, como se fossem dois velhos amigos, dois velhos colegas que se encontravam, sempre um bocadinho por cima, não é? Até porque fisicamente é mais dominante, porque é ele que toma essas iniciativas, etc. De facto, há aqui quer dizer, o Trump também, nós estamos hoje a assistir a um dos efeitos de Trump curiosíssimos, os dois efeitos perversos, que é o encontro das duas Coreias, quer dizer, que eu acho que são essencialmente uma forma dos coreanos um bocado assustados por toda aquela coreografia, que no fundo talvez não seja mais, mas resolvem entender-se antes que sejam obrigados a entender-se. Eu acho que essas coisas, não tenho dúvidas que isto foi um efeito, talvez não era bem o coisa, mas é um efeito Trump claríssimo. Agora, já vamos um bocadinho ao Trump, porque o Trump tem muito que se diga. Agora, a França, o aspecto que aqui se estava a dizer, eu acho que a França, curiosamente, aliás, foi sempre uma política francesa, embora a França também teve a noção de onde é que podia mexer um bocado internacionalmente, não é? E, portanto, o facto, e tem, apesar de tudo, tem forças armadas próprias para isso, porque continua a ter, de facto, enfim, aquela tradição da legião estrangeira, tem uma certa tradição de forças especiais, tem uma boa tradição da inteligência nessas áreas, e, portanto, a França, no fundo, hoje é o país, digamos, ocidental, que tem, por exemplo, o maior número de tropas em África, que passa a ser, digamos, um segundo campo de batalha com este terrorismo jihadista. É quem tem. A França tem cerca de 6 mil homens ali empenhados diretamente e, portanto, há uma noção que a França, além disso, dos seus orçamentos militares, etc. Portanto, é isso. E eu acho que é isso também que o Macron tem a noção de que tem esse trunfo e quer jogá-lo, portanto está ali com uma certa
essa presença e essa ligação, digamos, até a nível militar e estratégico, é evidente que neste momento conta, não é? Agora, as coisas, vamos lá, as questões do comércio, é evidente que os três alvos do Trump foram a Alemanha, o México e a China, não é? Porque é os que têm os superávitos comerciais. E o Trump também nisso tem mostrado um certo sentido de equilíbrio, digamos, entre guardar, digamos, a fidelidade do seu eleitorado, que ele tem ali, aqueles cerca de 40% que ele tem ali, vamos lá ver, garantidos, ganhar um bocadinho mais, por exemplo, na economia, onde de facto a apreciação de como ele está a gerir a economia já vai mais à frente, vai aos 46%, e portanto ele nisso também mostra que tem que tem muita capacidade de jogar entre princípio, digamos, e a prática, não é? Portanto, um sentido, por um lado, de manter determinadas declarações de princípio e até exercer esse princípio em algumas áreas, mas, por outro lado, na prática também ver quais são os limites, não é? Portanto, esta relação com a Europa, e neste caso com a França, parece-me Deixe-me só ir um bocadinho mais a uma outra questão. O Macron, Jaime Gama, o Macron, a agenda que ele propôs para a Europa, que propôs primeiro no discurso da Sorbonne e depois agora no Parlamento Europeu, é uma agenda que muitas pessoas têm dito que se calhar demasiado ambiciosa para os tempos que a Europa vive, porque implicava em um grau de compromisso e de integração, de federalização de algumas políticas e de alguns recursos que, sobretudo, países como a Alemanha podem não estar preparados para isso. E que o conjunto das opiniões públicas também pode não estar preparado para isso. Ele faz isso por tentar pôr as cartas um pouco mais adiante para conseguir alguma coisa, porque a França também tem uma vontade, por exemplo, nota-se nos bastidores de Bruxelas, que houve perda de influência dos altos funcionários, entre os altos funcionários, entre os próprios comissários de França, e um ganho de peso por parte da Alemanha, e há uma vontade de conquistar esse terreno. Ou, agora na relação com Merkel, as coisas vão acabar por encontrar um ponto necessariamente algures a meio caminho. Eu acho que vai haver um ponto de equilíbrio. Nós estamos a passar por um momento em que a Europa tem várias propostas em cima da mesa de negociação. Sim, vai haver uma negociação. Não será uma negociação com resultados tão ambiciosos como aqueles que estão no ponto de partida, nas retóricas de partida, mas haverá alguma negociação. Agora, temos que compreender uma coisa, é que Macron fez a sua implantação desestruturante no sistema político francês baseado na utilização da temática europeia. E isso é muito importante no seu discurso. E ele agora tem um calendário eleitoral. Qual é o calendário eleitoral francês para o ano? Eleições europeias, depois, no ano seguinte, eleições municipais e, em 22, eleições presidenciais. E ele vai jogar nas europeias o máximo da exploração daquilo que alguns filósofos chamam a Frente Europeia de Cohn-Bendit a Alain Juppé. Ou seja, ele vai constituir listas onde vai puxar imenso por esse facto, porque tem de um lado Marine Le Pen e os Insoumis, e do outro lado também tem um partido republicano que, com o Wauquiez a querer igualar a Frente Nacional, também está num discurso muito cético em relação à Europa. Também, vamos lá ver, o sistema político francês está muito desestruturado. Sim, mas isso porque temos um partido novo que domina a cena política. Mas isso é o papel de Macron. Macron veio, de certa maneira, arrombar dramaticamente a esquerda francesa, destruiu o Partido Socialista e faz dos Insoumis algo que não tem, é concentrado, mas não é bebível. É xarope muito intenso. Depois, à direita também há um desmantelamento, porque não só há uma divisão primeiro Frente Nacional... Ele cooptou uma parte da direita, digamos, dos centristas. Que os europeus. Os europeus. Cooptou para o governo mesmo, não é? Sim, sim. E essa operação continua em curso.
ele tem feito algumas reformas políticas, por exemplo, a restrição de familiares serem empregos no Parlamento, familiares parlamentares, e agora a redução do número de deputados, que vai avançar drasticamente, digamos, são medidas que têm alcance na opinião pública, vai prosseguir essa via, e o discurso dele sobre a Europa vai também visar, pretender aparecer como alguém que é capaz de retirar ao próximo Parlamento Europeu uma maioria de eurocéticos, que é um risco que corre o Parlamento Europeu. Maioria de eurocéticos. De críticos em relação à Europa. E ele procura também estabelecer aliados europeus, embora não se veja muito quais. Ele tem um problema de alinhamento político, porque não é socialista nem social-democrata, não é liberal, não é conservador. Ele entrará, em princípio, ao grupo dos liberais, não é? É onde mais poderá arrumar-se. E tem, digamos, os Cidadanos em Espanha, tem o Partido Democrático e Renzi na Itália. Onde estava o Giscard d'Estaing no seu tempo. Sim, sim. Aliás, vamos ver, o discurso político de Macron, a concepção europeia de Macron e as linhas gerais, vêm muito na tradição francesa, até na tradição da diplomacia do Quai d'Orsay, na construção de soluções institucionais para a Europa, muito giscardiana. E que também nos socialistas tinham algum eco, por exemplo, em pessoas como Pierre Moscovici, entre uma certa linha do Partido Socialista sobre a construção europeia e Giscard d'Estaing, há uma grande comunhão de ideias. E esse discurso prevalece muito no Quai d'Orsay. E estas ideias que Macron tem apresentado são filhas desse quadro teórico inicial. Naturalmente tem que regular a posição com a Alemanha. Ele já está a fazer alguns recursos. Por exemplo, quando ele disse tem que haver um Conselho dos Ministros das Finanças no Eurogrupo que se transforme no verdadeiro governo das finanças europeias com o ministro das finanças europeu. Ele já está a desistir disso e está a recuar para uma plataforma em que às reuniões do Eurogrupo, de vez em quando, os ministros das finanças possam ser acompanhados por ministros da economia. Portanto, para dar aqui esta outra sensibilidade. A grande questão que os alemães interrogam é a questão da sustentação de um fundo de resolução europeu para a situação da Banca Europeia. Já estão a avançar com exigências, é preciso ver qual é o balanço dos bancos, é preciso primeiro atingir níveis mais satisfatórios no controle do crédito mal parado e só depois dar esses passos. Mas alguma coisa avançará seguramente. E, atenção, o que há 3 ou 4 anos era uma interrogação que é: vai o euro sobreviver? Essa interrogação está hoje fora de cena, portanto já ninguém põe em dúvida, neste momento, a questão da sobrevivência do euro. Portanto, a questão agora é como controlar melhor o euro, como aprofundar na construção do euro a solidez do sistema financeiro. Isso é um horizonte que também interessa à Alemanha. A questão de haver o orçamento europeu. Se o orçamento europeu é qualquer coisa segundo a qual deixará de haver orçamentos nacionais, o orçamento europeu irá trazer grandes imposições fiscais sobre os países mais prósperos e grandes benefícios sociais para os países menos ricos, desiluda-se quem queira ir por esse caminho. Mas veja como, com o andar do tempo, a própria ideia de reestruturação da dívida foi deixada cair, mesmo por alguns segmentos da esquerda que faziam disso um campo de batalha frontal. A questão é saber até que ponto nós estamos num momento bom, não é? Estamos num ponto da crista da onda. Quer quanto a imigrantes e refugiados, quer quanto à associação económica, a salvação do país sem default e tal. Portanto, as taxas de juros baixas, está tudo a correr. Sim. Tudo a correr pelo melhor. Se por acaso os astros estão a estar alinhados também na Europa, em muitos aspectos, há riscos. E eu penso que esses riscos estão muito presentes na prudência, claro, da senhora Merkel. Mas veja, já não há, por eu não estou a dizer exemplo, que se reparar... o risco de repente o euro implodir, porque há muito mais paraquedas, digamos assim. Mas os populismos mais efervescentes
já não conseguem passar a mensagem de gastos ilimitados. A própria temática da necessidade de haver finanças públicas controladas com algum rigor tem feito o seu caminho e não provoca hoje o grau de controvérsia em certos segmentos de pensamento que provocava há uns 3 ou 4 anos atrás. Portanto, foi absorvida como algo que é importante defender para preservar até a possibilidade de certas políticas sociais sustentadas com alguma hipótese de viabilidade. Portanto, há também um deslocamento da opinião pública que não vai sempre no sentido de polarizar os extremos. Sim. E a situação atual é uma situação que, pela relativa recuperação económica, pela redução do desemprego, pela atenuação das crises que deram origem à invasão dos refugiados, é uma situação que favorece menos extremismo nas opções. Há também um declínio dos partidos extremos. Pequeno, mas existe. Mas muito pequeno. Pequeno, mas existe. Deixaram de crescer, podemos dizer que Deixaram de crescer. Sim, os sinais, os sinais não são todos iguais. E se verificar, por exemplo, nos países que têm democracias iliberais, como agora se diz, na Polónia há uma relativa involução no sentido do autoritarismo e há maior realismo e um desejo de compaginar as necessidades de crescimento económico com a articulação com a Europa e até de apresentar caras mais palatáveis para um corretivo liberal-democrático do que era o que estava na moda até há um ano. Portanto, há 2 reajustamentos, se quiser. Há o reajustamento de uma opinião pública favorável a mais prudência com resultados e há o reajustamento também no campo político das doutrinas salvíficas face à inexistência com a mesma intensidade dos problemas que existiram há 3, 4 anos e que hoje não se fazem sentir com tanta pressão. Mas também porque chegaram ao poder. Em alguns casos fizeram parte das Polónia, soluções. na Hungria, Na na Turquia. própria Áustria. Agora E na Áustria. chegaram ao poder, não é? Portanto, Mas o caso mais o interessante poder é o da modera Polónia. sempre, seja qual for a... O caso Sim, mais a Polónia interessante é o da foi, Polónia. houve ali um confronto, eles agora estão... Mas a Polónia, a Polónia é um país que tem uma das economias mais dinâmicas da Europa. E desse vai ponto- continuar a ter. E isso é uma coisa que os polacos Prezam. prezam e sentem, porque de facto ali a vida mudou, não é? Portanto, eles têm memória recente Sim. de como é que eram os tempos, há uns tempos atrás, não querem estragar isso, não é? Qual Passando vai de novo- ser o futuro do Hamas? Interessante ver. Tem um problema de quadros políticos jovens. É interessante na França. Toda a gente na França achava que a ruptura ia ser a Frente Nacional. Os analistas. E, de certa forma, a ruptura foi feita por outro lado. Aproveitando também algumas das técnicas de comunicação e as mensagens. Houve ali digamos, uma conjugação de fatores que permitiu, que abriu aquela janela de oportunidade, digamos, nomeadamente a forma como a direita se quase suicidou na campanha eleitoral. Não, a prestação, por exemplo, aquele debate E depois o segundo debate com da Marine Le Pen Também. com o Macron foi das coisas mais mal conduzidas por ela que eu alguma vez vi, porque primeiro foi para o terreno dele, que era o terreno que ele conhecia bem, quer dizer, o terreno de discutir uma coisa que é as duas moedas, que é um tema complicadíssimo mesmo para quem sabe bastante de finanças, e que era uma coisa que ele estava completamente à vontade. E depois, E que e esteve em depois com a coisa vigor no do euro, que também foi Montenegro. tremenda. Claro, Esteve em vigor no Montenegro. Exatamente. Não, foi. E depois a questão do não, euro e abriu uma crise na própria rede nacional que ela não recuperou ainda. Depois a não é? questão, Portanto, aquilo a questão do euro. Depois o Wauquiez também, no fundo, faz uma recuperação exatamente dos... Quer dizer, puxa aos temas do Fundo Nacional. Portanto, há ali também uma... E depois o sistema também, de facto, o sistema eleitoral favorece.
Quer dizer, Sim, mas voltando... O único sistema eleitoral que a sério favorece os anti-europeus é o sistema eleitoral para o Parlamento para o Europeu. Parlamento Europeu, Sim, é exatamente. verdade. Que é proporcional. Construído que é pelos proporcional. ideólogos do mais profundo europeísmo. Porque e acontece isso também, não é só em França, acontece também no Reino Unido. Sim, Claro. O UKIP não existiria sem o Parlamento Europeu. Claro. não consegue Sem o ter palco do quase Parlamento Europeu não estar não- no Parlamento Britânico não- e inunda o Parlamento Parlamento Europeu. Europeu. Portanto, é muito interessante e muito curioso. No fundo, são Mas dois agora, conceitos de agora democracia em choque. temos já há muito tempo, mas voltemos um pouco ao Trump. Uma das coisas que ao mesmo tempo que tem causado alguma surpresa é que, ao mesmo tempo que parece haver um certo direção caótica, com substituição de pessoas, toda aquela gente Isso roda. também é muito, toda aquela gente isso roda. é empolado A pelos verdade- mídias também, tudo isso. Sim, mas, digamos, as estatísticas não mentem, não é? Nunca um Sim. presidente mudou tantos Altos tantos, e médios. altos e médios, quer dizer, altos e médios não, mais mas ao mesmo médios tempo altos. também nunca um presidente ainda tem tantos lugares por nomear, porque ele por ali abaixo ainda Sim, falta... isso é que é. Na estrutura, por exemplo, Na do estrutura State Department, daquilo há ainda uma está- data de embaixadores que estão que ainda e está- lugares mesmo. e lugares que ainda Sei estão- lá, por exemplo, o secretário de Estado para os Assuntos Portanto, Africanos. ainda nunca foi continuam nomeado. muitos por nomear, porque há o Congresso os vai... deputies e as coisas, O Congresso tudo. também tem Está arrastado os bocadinho pés. Espera-se que agora este novo Agora, secretário de Estado faça isso. quer dizer, entre o Trump do Twitter e depois muitas das decisões que vão sendo, apesar de tudo, as decisões da governação, há alguma distância. Um é muito mais histriónico que o outro. Mas isso foi sempre, eu acho que desde o princípio que eu, aliás, a minha análise foi que essa, quer dizer, o Trump está ali, é uma espécie de agente eleitoral permanente e diz aquelas coisas, enfim, umas extraordinárias, mas depois tem uma governação que, se a gente for ver, sobretudo nas áreas da defesa e nas áreas da economia e finanças, quer dizer, é establishment. Já teve lá demissões importantíssimas, É não é? establishment. Tá bem, E agora há um é establishment sinal que indica que, claríssimo. que é um establishment alterado, até porque essa demissão do Paul Ryan não se Sim. é de alguma Ali é forma uma evidente derrota que o do Trump- Partido e o Trump Partido é evidente Republicano que tem tradicional. uma má vontade, não é? Tem uma má vontade que ele também não tem procurado, ou pelo menos aparentemente não tem procurado lidar com isso, ou pelo menos enfim, permanece. É daquilo que a gente pode chamar um bocadinho o tal deep state, não é? Portanto, os meios de inteligência, e agora falando não propriamente, portanto, daquelas áreas que seriam sempre contra o Trump, que em toda a parte são, digamos, fortemente esquerdistas, que é a academia e os mídias, não é? Mas para além disso ele tem ali uma hostilidade, enfim, relativa, que se sente, embora as pessoas não falem muito, mas que se sente exatamente dos meios de intelligence e dos meios, e até das próprias áreas da justiça nos Estados Unidos, algumas áreas. Portanto, eu acho que isso também acaba por ser depois atenuado, não é? Na medida em que exatamente há uma contradição entre aqueles princípios que ele permanentemente vai anunciando, e até às vezes de um modo, enfim, mais radical ou mais eufórico, e depois a atuação a nível de governo e até agora estas medidas que a gente tem visto na própria prática política, quer dizer, o princípio muitas vezes é temperado na prática por uma série de exceções e eu acho que em grande parte é business as usual, quer dizer, no fundo, e até há bocadinho estávamos a falar nisso, mas até com efeitos muito interessantes, como por exemplo neste caso da Coreia, que levou de facto uma tal reaproximação entre as Coreias. Vamos ver como é que corre, mas pelo menos já houve, digamos, esse princípio. Mas aqui há um lado que às vezes quase bipolar, não é? Porque nos dias diz que o meu botão nuclear é maior que o teu. E no dia seguinte faz um convite para se encontrar. Mas isso talvez seja uma maneira boa de lidar com um bipolar, de lidar com uma criatura como o líder da Coreia do Norte. Naturalmente é a melhor maneira de lidar com ele, porque, pelos vistos, o homem está mais quieto, não é? Está mais sossegado. Portanto, é capaz de ser, quer dizer, uma saída um bocadinho dos meios tradicionais, às vezes é capaz. Eu lembro, por exemplo, o Reagan, quando apareceu, uma das coisas, enfim,
que se dizia era o homem é louco, vai desencadear a Guerra Fria, mas não há dúvida que os soviéticos, de certo modo, mudaram também o seu comportamento, porque de certo modo eu estou convencido que também tiveram medo. Sim, a gente sabe, todos sabemos hoje que a Só Guerra o das Reagan Estrelas era um bluff. O Reagan, claro, a Iniciativa de Defesa Estratégica, claro que era um bluff, até porque não caía. Quer dizer, era impossível assegurar uma coisa de garantia absoluta, não é? Portanto, era sempre um bluff. Mas foi um bluff que resultou. Donald Trump tem renovado a política norte-americana no sentido de ter usado todos os canais diferentes ao seu alcance para comunicar. Tem uma ruptura com o sistema tradicional de imprensa e quer chegar primeiro com as suas notícias diretas e eletrónicas através do Twitter, primeiro que leiam os jornais. E depois tem uma ação de recomposição do Partido Republicano. Ele tem uma ligação direta com o segmento do eleitorado, mantém-na, cultiva, e depois o Partido Republicano tradicional vai claudicando face à sua disciplina, e muitos não se vão recandidatar para o Senado, para a Câmara dos Representantes, vão desistindo, e há a afirmação de uma liderança a partir da Casa Branca que se mantém. Nos indicadores de opinião, a aprovação permanece negativa e a reprovação positiva. E a grande questão de Trump é de saber como é que vai chegar à presidencial, à próxima eleição presidencial. O seu controle do Partido Republicano está em marcha e tem sucedido. Agora a questão é de saber se mantém a maioria no Congresso ou não. Sim, essa é a grande interrogação. Neste momento, se então, Trump perde a maioria no Congresso, a presidência Trump não sei mesmo se chegará ao fim. Portanto, neste momento, nos Estados Unidos, está em disputa laboratorialmente uma das mais interessantes batalhas políticas do século. Entre uma ideologia populista, nacionalista, que no fundo não pede messas à Frente Nacional Francesa, é preciso termos isso. Sim. E a resistência por parte dos seus adversários a esse quadro da recomposição do sistema político. Devemos voltar a isso, porque ao mesmo tempo a situação do lado dos democratas também está longe de ser estabilizada, de haver uma orientação mas clara. Note que em todas as intercalares, mas note que em todas as intercalares, os vencedores que estão a existir são vencedores que se apresentam recusando a liderança tradicional democrática do momento e, portanto, há consciência no Partido Democrático de que para derrotar Trump é preciso não reproduzir a fórmula antiga. É preciso ir buscar outras figuras e uma outra plataforma. E isso também está em debate e está em curso. Mas a disputa política nos Estados Unidos é o mais interessante combate político do século. E deve ser seguido porque põe em causa as técnicas de comunicação, o financiamento da ação política, a intervenção dos grupos económicos na vida política, a deslocação da imprensa tradicional e sistémica para os trolls e a imprensa dos sistemas tech com o digital. Portanto, é uma coisa muito, muito interessante. E não está definido qual vai ser o resultado. Não está definido. De forma alguma. Bem, para esta semana terminamos, talvez um pouco mais demorado do que o costume, até para a próxima semana.